Pai, sou eu, Michael. Eu consegui. Eu achei aquilo. Estava bem onde você disse que estaria. Todos eles estavam lá. Eles não me reconheceram de início, mas depois acharam que eu era você. Eu achei ela. Eu a montei novamente, assim como você me pediu. Ela está livre agora, mas tem algo de errado comigo. Eu deveria estar morto, mas não estou. Eu estive vivendo nas sombras agora. Só há uma coisa restante para eu fazer agora. Eu vou te encontrar, pai. Eu vou te encontrar. E aí galera, aqui quem fala é o Blue Trap, eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui pro canal. E bem, há um tempo atrás, na real o primeiro vídeo que eu trouxe no canal, eu tinha feito um vídeo falando aí que o Michael era sim o protagonista do Thunder Threads. Mas porém aquele vídeo está desatualizado, possui vários pontos errados, e eu usei em base do vídeo de história do Corey. Ai, isso sim é um passado que me assombra. Mas enfim, então esse vídeo aqui vai ser um remaster daquele vídeo, dessa vez com pontos corretos e tal, que nem foi o vídeo remaster da linha temporal de Final Threads. E se você me perguntar, por que você tá fazendo isso? Todo mundo acredita que o Michael é o protagonista das Threads? Bem, mesmo eu acreditando, você acreditando e o seu primo fã de FNAF também acreditando, ainda existe pessoas na face da terra que acham que o Michael não é o protagonista de Final Threads. Sério, ano passado, depois que eu fiz aquele vídeo, eu conheci 3 pessoas que acham que o Michael não é o protagonista das Threads. Ou seja, esse vídeo vai ser para provar para essas pessoas e para você que acredita que é o protagonista das Threads, mas não sabe as provas, que o Michael é sim o protagonista das Threads, mostrando todas as provas e evidências, mas deixando uma coisa clara: o Scott nunca confirmou aquilo que o Corey disse no vídeo de história dele. Na real, foi o roteiro de Tornado Threads, aquela entre aspas confirmação do Scott, na verdade uma declaração dele do roteiro do filme Tornado Threads, que era que um Mike ia ser o protagonista. Aí o pessoal do Corey deve ter visto aquilo e pensado que era uma confirmação, aí deu toda essa confusão. Mas enfim, aquilo não é uma confirmação, ou seja, o Scott nunca confirmou. Então nesse vídeo eu vou mostrar todas as evidências e provas que comprovam que o Mike é sim protagonista no Death Threads. Então deixado claro, bora começar. Mas antes tem que ressaltar 2 pontos. Primeiro, quando eu falo todos os Final Threads, eu não falo de todos, eu me refiro aos 6 primeiros jogos, no caso Final Threads 1, 2, 3, 4 e Pizzeria Simulator. O Sister Location também, só que por Sister Location ele já é confirmado no próprio jogo, já que é lá que o Michael faz sua declaração e também que foi lá que o Michael reapareceu. Digo reapareceu porque a primeira aparição dele foi em Final Threads 4, né, o Fox Bro, o irmão mais velho. Portanto, o Sister Location não vai estar incluído nesse vídeo, porque o próprio jogo confirma que o Michael é o protagonista desse jogo. Então não faz sentido eu falar de um jogo que o próprio jogo confirma que ele é o protagonista. Então esse vídeo eu vou falar dos outros. E outro ponto que eu tenho que ressaltar é em questão ao Michael após Sister Location. Acontece que o Michael após Sister Location ele não virou um cadáver eterno que nem muita gente pensa. Acontece que, como mostrado nos livros, no caso as novels e os Cyber Frights, os Remnants possuem a capacidade de regenerar, ou seja, os Remnants eles possuem a capacidade de regenerar uma pessoa. E no caso o Michael, após o Remnant sair do corpo dele, graças aos Remnants injetados pelo Scooping, além dele ter voltado à vida, ele se regenerou e foi de um cadáver sem órgãos para voltar a ser um humano com órgãos e tudo. Ok, eu sei que isso meio que tira a graça do Michael ser um morto-vivo e tal, mas porém a culpa não é minha que o Scott colocou que os Remnants possuem capacidade de se regenerar. É o Scott, né, gente? Ou seja, os Remnants têm sim capacidade de regenerar e portanto o Michael não é mais um cadáver ambulante após aí os eventos de Sister Location. Valeu, Titing Terrorist. Mas enfim, deixado esses 2 pontos claros, bora começar com o vídeo. Bom, uma prova que poderia mostrar que o Michael é o protagonista dos Final Threads é os Staff Aftons, no caso os Staff Boss que representam a família Afton aí em Security Breach. Bem, acontece que o Staff Bot que representa o Michael, ele possui um crachá da Freddy's, o que dá a entender que o Michael já trabalhou na Freddy's, o que dá uma ligação que ele seria os guardas noturnos. E claro, deixar claro que isso não é por causa da Circus Baby Entertainment Toronto, que é o lugar onde o Michael trabalhou em Sister Location. Não, são histórias completamente diferentes, né? Porque aquilo é uma Circus Baby e não uma Freddy's, enfim, outras histórias.
Ou seja, isso poderia comprovar que Michael poderia ser o protagonista dos outros Five Nights at Freddy's. Agora começando pelo primeiro jogo de Five Nights at Freddy's. Bem, o que confirma que Michael é o guarda noturno de Five Nights at Freddy's 1, no caso o Mike Schmidt, é o Survival Logbook, onde ele é um guia que a Fazbear dá para os seus funcionários para fazerem anotações, responderem perguntas e tal. Bem, acontece que o Survival Logbook ele pertence ao Mike Schmidt, né, o guarda do Five Nights at Freddy's 1. E acontece que as anotações e respostas feitas no logbook são coisas ligadas ao Michael. Por exemplo, a parte onde é para você responder o que você quer receber depois do turno de trabalho, Mike deixa claro que quer manter dinheiro e não manteigas exóticas, o que daria uma ligação aí ao Michael, já que em Sister Location ele não podia escolher, né, e acabou recebendo manteigas exóticas porque o Hand Unit bugou e achou que ele queria manteigas exóticas. E além de outras coisas também que ligam, por exemplo, o fato do programa favorito do Michael, o Immortal Riches, que o Michael assistia após as noites de Sister Location, lá em Sister Location. Ou seja, isso nos confirma que Michael e Mike Schmidt são sim a mesma pessoa. Outra coisa que também confirma é a tela de Game Over de Five Nights at Freddy's 1, onde lá nós vemos os olhos de Mike Schmidt. E como podemos ver, os olhos de Mike Schmidt são azuis. E ressaltando o ponto que eu tinha falado que o Michael se regenerou após o evento Sister Location, já que os Remnants possuem a capacidade de regenerar uma pessoa, isso ligaria Michael com Mike Schmidt, já que afinal Michael possui olhos azuis e o Mike Schmidt também possuiria olhos azuis. Portanto, Michael e Mike Schmidt são a mesma pessoa e no processo Michael é o protagonista de Five Nights at Freddy's 1. Agora vamos para Five Nights at Freddy's 2. Vamos descartar por completo o Jeremy, já que o Jeremy ele não é o Michael, já que ele recebeu a mordida de 87. E por mais que o Funny tenha confirmado em FNAF 1 que o cara que recebeu a mordida de 87, que está implícito o seu Jeremy, tenha sobrevivido, né, mesmo sem o lóbulo frontal, isso não faria sentido, pois Michael sem o lóbulo frontal não poderia ter pesadelos e tal. Eu vou falar mais disso na parte de FNAF 3, mas enfim, então descartamos por completo Michael como Jeremy. Agora vamos pro segundo guarda que controlamos em Five Nights at Freddy's 2, que é o Fritz Smith, o guarda que controlamos na noite customizável, no caso a noite 7. Bem, o que prova que Michael e Fritz Smith são a mesma pessoa é que Fritz Smith foi demitido pelos mesmos motivos de Mike Schmidt. Aí, no caso, odor e mexendo nos animatronics. Claro que não tinha incompetência diferente do Mike Schmidt, mas isso não faz muita diferença. Bem, acontece que você poderia dizer que isso é só coincidência, uma pessoa aleatória foi demitida pelos mesmos motivos, mas isso meio que não faria sentido, porque como que uma pessoa aleatória vai saber mexer nos animatronics? O Michael, ele obviamente saberia mexer nos animatronics, pois na Circus Bay Entertainment and Random, ele trabalhava como técnico de robótica, né, para mexer nos animatronics e tal, ou seja, ele sabia mexer nos animatronics, e em FNAF 1 ele treta mexendo nos animatronics para tentar libertar as almas deles, e acabou falhando miseravelmente. Eles ficaram mais ativos e agressivos, fazendo assim que a noite customizável fosse mais difícil. Mas enfim, ou seja, isso poderia ligar Michael com Fritz Smith, já que obviamente uma pessoa aleatória não saberia mexer nos animatronics simplesmente do nada. Além também que outra coisa ligaria ao fato que o Michael ele tem uma forte ligação com o Foxy. Por exemplo, no Survival Logbook, o Michael ele é sempre representado como um Foxy, o que dá uma ligação do Michael com o Fox. Outra coisa também é que na época de FNAF 4, quando o Michael era mais novo, ele usava a máscara de Foxy, o que dá mais uma ligação do Michael com o Foxy. E a ligação do Michael com o Foxy seria aplicável aqui, pois Fritz é o nome da alma aí do Foxy e o nome do guarda é Fritz Smith. Ou seja, isso poderia dar mais uma ligação do Michael com o Fritz Smith. E com tudo isso em mente, podemos chegar à conclusão que Michael e Fritz Smith são a mesma pessoa. E não vem reclamar dos pulmões, porque como eu disse, o Michael se regenerou, então ele tem pulmões de novo. Agora vamos para Five Nights at Freddy's 3, que ele comprova ainda mais que Michael é o protagonista de FNAF 1 e 2. Bem, acontece que a primeira prova é a ilustração do Fox no logbook aí que ele está na Fazbear's Frights. Apesar daquelas ilustrações não serem canônicas, né, aquilo nos comprovaria que Michael é o protagonista de Five Nights at Freddy's 3, já que afinal nas ilustrações do Fox está na Fazbear's Frights com uma lanterna, o que dá a entender que Michael seria o guarda noturno de Five Nights at Freddy's 3. E claro, outra coisa que poderia provar é o paralelo de What We Found, onde o Hudson ele é um óbvio paralelo ao próprio Michael. E claro, não, só porque ele é um covarde não quer dizer que o Michael é o Crying Challenge. Esse paralelo para Mike Vitti é uma forçação de barra, tá?
O Michael, ele já é covarde mesmo, gente. Ele não é tão corajoso assim. Mas enfim, o What We Found levaria a crer que Michael é o protagonista do Freddy's 3, como deixado claro pelo Hudson. Por exemplo, o Hudson teve um pai que horrível, né, que rebaixava eles e tal. O Hudson, ele acabou aparecendo como cadáver no final da história, algo que poderia dar paralelo ao Michael como morto. Ou seja, isso comprovaria que Michael é o protagonista do Freddy's 3. Outra coisa seria os Phantom Animatronics, onde eles também comprovam que o Michael é o protagonista de Freddy's 2 e 1, já que afinal os Phantom Animatronics, como confirmado aí em What We Found e pelo Phone Dude e também por Help Wanted, são alucinações aí causadas pela agonia e falta de ventilação da Freddy's Frights, fazendo assim que a pessoa veja o seu maior trauma passado. No caso do Hudson foi o seu pai, que sempre o rebaixava e tal, e outras pessoas também. Aí no caso do guarda noturno foi os animatronics, e esses animatronics não fariam sentido pessoas aleatórias saberem, e sim os guardas noturnos de Freddy's 2 e 1, no caso os Withered animatronics, os Toy animatronics e a Classic Chica. Ou seja, isso novamente comprovaria que Michael é o protagonista de Freddy's 1 e 2 e também que ele é o protagonista de Freddy's 3, já que não faria sentido algum guarda noturno de FNAF 2 e o Mike Schmidt, o guarda noturno de FNAF 1, serem pessoas diferentes se um deles fosse o protagonista de Freddy's 3, já que afinal, obviamente, Mike Schmidt não saberia da existência dos Withereds. Com certeza o Fritz Schmidt não teria ter visto a Classic Chica, ou talvez ele tenha visto, sei lá. Portanto, isso mais uma vez comprova que Michael é o protagonista de Freddy's 3. Outra coisa é uma fala do Scrap Trap em Freddy's Pizzeria Simulator, onde ele fala: "Você não pode ter me reconhecido no início, mas acredite, ainda sou eu." O que dá a entender que antes de Pizzeria Simulator, o protagonista de Pizzeria Simulator já teve um encontro com o William. E esse encontro seria o Michael com o Spring Trap, que causaria a batalha, e muito provavelmente o Michael retornaria em Pizzeria Simulator e não reconheceria o William como Scrap Trap. Ou seja, com isso tudo podemos chegar à conclusão que o guarda de FNAF 3 é o Michael. Agora vamos para Final Fantasy 4. Bem, antes de tudo eu tenho que falar que o Ultimate Guide fala algo sobre um Mike em Final Fantasy 4. O que meio que faria sentido, já que afinal tudo, literalmente tudo, leva a crer que o Michael é o Foxbro, né, o irmão mais velho da criança chorona, o Crash Out. Portanto, isso poderia não ser uma prova que o Michael é o protagonista do FNAF 4, mas seria uma prova que o Michael tá sim em FNAF 4. Mas enfim, a primeira prova que comprova que o Michael é o protagonista do FNAF 4 é um desenho do Nightmare Fredbear no logbook, onde na parte que é perguntado se estava tendo pesadelos, o Michael desenha o desenho do Nightmare Fredbear, o que dá a entender que Michael sofreu ataques dos Nightmares como pesadelos aí na época de Final Fantasy 1, após a noite 1 e antes da noite 2, já que essa anotação foi feita na parte da noite 2 do guarda noturno. E bem, acontece que também em Final Fantasy 4, em momentos aleatórios da gameplay, a gente pode ver um áudio distorcido do Phone Guy, o que não só prova mais uma vez que o Michael é o protagonista de Final Fantasy 1, né, o Mike Schmidt, como também que ele é o protagonista de Final Fantasy 4, que não faria sentido, por exemplo, se não fosse o Michael o protagonista de Final Fantasy 4, já que ele foi o único guarda, pelo menos vivo, que ouviu o Phone Guy, né, a chamada dele. Ainda mais que o Ultimate Guide confirma que o Phone Guy, antes do Michael ir trabalhar, regravou os seus áudios, ou seja, antes de Final Fantasy 1 eram outros áudios, aí o Phone Guy regravou. Portanto, isso prova mais uma vez que Michael é o protagonista de Final Fantasy 4. E bem, eu já trouxe um vídeo falando o que é o FNAF 4, tá aqui no card se você quiser assistir. Mas em resumo, Final Fantasy 4, ele é o pesadelo, são pesadelos do Michael revivenciando que o Crime Challenge no passado passou, que seria um castigo / experimento colocado pelo William, onde ele colocou discos de ilusão nas plush do Crime Challenge para o Arthur mental, criando assim Nightmare Fredbear, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Fox e Nightmare Fredbear. No vídeo eu tinha falado que o Nightmare Fredbear é parte do pesadelo do Michael, mas atualmente eu acredito que não, ainda mais com a fala dele Ultimate Custom Night, que era: você não tem mais uma ilusão a temer. Então eu não acredito mais que o Nightmare Fredbear é parte do castigo do Michael. E o Crime Challenge teria vivenciado as 6 primeiras noites, e o Michael, já que o Golden Fred entrou na mente dele na primeira noite de Final Fantasy, fez que antes da noite 2 e depois da noite 1 ele tivesse pesadelos com os Nightmare Animatronics, com um novo e específico, o Nightmare,
que seria aí a representação da culpa do Michael por ter matado seu irmão mais novo, sendo o único que é 100% pesadelo, e o Michael teria vivenciado todas as 8 noites de Five Nights at Freddy's 4. Sim, eu sei que é meio estranho o Crime Challenge e o Michael ter vivenciado as 6 primeiras noites ao mesmo tempo, mas sim, Michael vivenciou as 8 noites de uma vez e o Crime Challenge as 6 primeiras. Portanto, Michael é o protagonista de Five Nights at Freddy's 4. Agora vamos para o último Five Nights at Freddy's, que é Pizzeria Simulator. As provas para o Michael ser o protagonista desse Five Nights at Freddy's são as voice lines personais, onde a Scrap Baby e o Molten Fred têm voice lines que dão a entender que eles já conheciam quem nós controlamos. Juntos novamente! A voice line do Scrap Trap, né, que eu mencionei na parte do FNAF 3, também dá a entender que ele já conhecia quem nós controlamos, levando em consideração que o Michael é o único técnico confirmado, se contar aquele que queimou o Ennard na caldeira, como mostrado no Help Wanted, podemos chegar à conclusão que seria o Michael, já que afinal o William, a Scrap Baby e os Funtime já conheciam ele por encontros passados, né? Em especial o William, que é pai dele. E também tem a voice line do Harry, onde ele fala que quem nós controlamos tinha uma saída planejada, mas porém ele estava onde ele queria, o que faria ilusão ao fato que o objetivo do Michael é libertar as almas para seu pai e ganhar um salário, já que afinal as almas não descansariam se ele continuasse vivo, pois ele tem remnants aí das crianças, o que impediria que elas descansassem, e já que era o que mantinha o Michael vivo, então ele ficou no incêndio para ser queimado e todas as almas descansarem. E com isso chegamos à conclusão que Michael é o protagonista de Pizzeria Simulator e que ele morreu no Pizzeria Simulator. Isso se Steel não vier com retcon e dizer que não, Michael escapou e blá blá blá. Mas enfim, é coisa que a Steel obviamente faria, mas enfim, é só o futuro que dirá se o Michael tá vivo ou se ele realmente morreu. Até lá a gente diz que ele morreu. Então, com todas essas provas em mente, podemos chegar à conclusão que Michael é sim o protagonista do Nether Threats. E bom, esse foi o vídeo. Eu quero deixar aqui claro, não tem nada que prove, literalmente nada. Na verdade já está confirmado na nossa cara que ele não é protagonista dos outros jogos vindos depois do Pizzeria Simulator. O protagonista da Ultimate Custom Night é o William. Como eu já falei 1000 vezes aqui no canal, Michael não é o protagonista do Pizzeria Simulator. Isso já é confirmado no The Main Run 1280, onde nos mostra um paralelo do que realmente é Ultimate Custom Night, mostrando que é a tortura da Cassidy nos pesadelos de William depois do Pizzeria Simulator. O Help Wanted, a protagonista é a Vanessa, para ela ser infectada pelo William e virar a Vene. O protagonista do AR é uma versão nossa, dentro daquele do universo de FNAF, que está alugando animatronics do serviço Funtime Service da Fazbear. E o Security Breach, nem preciso falar que é o Gregory, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Valeus e fui!